A Vida Cheia do Espírito, por Aidan Wilson Tozer. Efésios 5:8. Enchei-vos do Espírito. Que cada cristão pode ser e deve ser cheio do Espírito Santo, dificilmente deveria ser visto como objeto de debate entre cristãos. Alguns, no entanto, argumentarão que o Espírito Santo não é para cristãos simples, mas apenas para ministros e missionários. Outros defendem que a medida do Espírito recebida na regeneração é idêntica à recebida pelos discípulos em Pentecostes e que qualquer esperança de plenitude adicional após a conversão baseia-se em erro. Uns poucos expressarão uma débil esperança de que algum dia possam ser cheios do Espírito, enquanto outros evitarão comentar um tema sobre o qual possuem pouco conhecimento e que apenas lhes causará embaraço. Quero aqui ousadamente afirmar que a minha auspiciosa crença é de que todo cristão pode experimentar um derramar abundante do Espírito em uma medida muito além da recebida na conversão. E posso também dizer, muito além daquela desfrutada pelas fileiras de cristãos ortodoxos hoje. É importante deixarmos isso bem claro, pois até que as dúvidas sejam dissipadas, a fé é impossível. Deus não irá surpreender um coração hesitante com uma efusão do Espírito Santo, nem irá preencher ninguém que possua reservas doutrinárias sobre a possibilidade de ser preenchido. Para esclarecer as dúvidas e criar uma confiante expectativa, recomendo um reverente estudo da própria Palavra de Deus. Estou determinado a basear o meu ponto de vista no ensinamento do Novo Testamento. Se um cuidadoso e humilde exame das palavras de Cristo e de seus apóstolos não levar à crença de que podemos ser cheios do Espírito Santo atualmente, então não vejo razão para pesquisar em qualquer outro lugar, pois pouco importa o que este ou aquele instrutor religioso tem dito a favor ou contra esta questão. Se a doutrina não for ensinada nas Escrituras, então ela não pode ser defendida por nenhum argumento e todas as exortações resultantes serão inválidas. Não vou apresentar aqui uma afirmação do meu ponto de vista. Deixe que o inquiridor examine a evidência por si mesmo, e se ele decidir que não há fundamento no Novo Testamento para crer que ele possa ser cheio do Espírito, então que feche este livro e seja poupado do incômodo de ler mais. O que digo a partir daqui é endereçado a homens e mulheres que já superaram as suas questões e confiam que, quando cumprirem as condições, podem de fato ser cheios do Espírito Santo. Antes de um homem ser cheio do Espírito, ele deve ter certeza de que é isso que ele quer. E falemos francamente, muitos cristãos querem ser cheios, mas o que sentem é algo tão romântico e vago que dificilmente pode ser chamado de anseio. Eles praticamente desconhecem o que isso lhes custará. Imaginemos que estamos falando a um questionador, algum jovem e ansioso cristão. Digamos que nos procurou para aprender sobre a vida cheia do Espírito. Tão gentilmente quanto possível, considerando a natureza das questões que surgirem, sondaremos a sua alma de algum modo como segue. Você tem certeza de que deseja ser cheio do Espírito, que, embora seja como Jesus em sua bondade e em seu amor, reivindicará ser o Senhor de sua vida? Está disposto a deixar a sua personalidade ser dominada por outra, mesmo que essa outra seja o Espírito do próprio Deus? Se o Espírito assumir a sua vida, ele esperará de você uma obediência inquestionável em tudo. Ele não tolerará em você os pecados do ego, mesmo que sejam permitidos e justificados pela maioria dos cristãos. Por pecados do ego, quero dizer amor próprio, autopiedade, egoísmo, autoconfiança, autojustificação, autoexaltação e autodefesa. Você encontrará o Espírito em franca oposição aos caminhos fáceis do mundo, bem como a multidão mista dentro dos recintos da religião. Ele terá ciúmes de você para o bem e assumirá a direção de sua vida. Ele se reservará o direito de testar, disciplinar e castigar você para o bem da sua alma. O Espírito poderá privá-lo daqueles prazeres limítrofes desfrutados por outros cristãos, mas que são para você uma fonte de maldade reinada.
Por meio de tudo isso, ele irá envolvê-lo em um amor tão vasto, tão poderoso, tão acolhedor, tão maravilhoso, que as suas perdas parecerão como ganhos e suas débeis dores como prazeres. Não obstante, a carne irá protestar sob o seu jugo e clamará contra ele como uma carga demasiado pesada de carregar. E lhe será permitido desfrutar do solene privilégio de sofrer para preencher o que resta das aflições de Cristo, na carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1:24. Agora, com as condições colocadas diante de você, ainda deseja ser cheio do Espírito? Se isso parecer severo demais, vamos lembrar que o caminho da cruz nunca é fácil. O brilho e o fascínio que acompanham os movimentos religiosos populares são tão falsos quanto o resplendor das asas do anjo das trevas quando por um momento ele se transforma em anjo de luz. A timidez espiritual que receia mostrar a cruz em seu verdadeiro caráter não é de forma alguma desculpável. Ela somente pode resultar em desapontamento e tragédia. Antes de podermos ser cheios do Espírito, o desejo de ser cheio deve ser o foco supremo. Deve ser a coisa maior na vida, tão aguda, tão intrusiva, a ponto de ocupar tudo mais. O grau de plenitude em qualquer vida é conforme a intensidade do verdadeiro desejo. Temos de Deus tanto quanto realmente desejamos. Um grande obstáculo à vida cheia do Espírito é a teologia de complacência tão amplamente aceita entre os cristãos evangélicos de hoje. Segundo essa visão, o desejo agudo é uma evidência de descrença e prova de ignorância bíblica. Uma refutação suficiente dessa posição é fornecida pela própria palavra de Deus e pelo fato de que essa posição sempre falha em produzir santidade real entre aqueles que a defendem. Então, duvido que alguém já tenha recebido essa inspiração divina com a qual estamos aqui debruçados sem primeiro experimentar um período de profunda ansiedade e agitação interior. O contentamento religioso é o eterno inimigo da vida espiritual. As biografias dos santos ensinam que o caminho para a excelência espiritual sempre tem sido marcado por muito sofrimento e dor interior. A expressão "o caminho da cruz", embora tenha assumido em certos círculos uma conotação sublime, até mesmo agradável, ainda significa ao cristão genuíno o que sempre significou, ou seja, o caminho da rejeição e da perda. Ninguém jamais apreciou uma cruz, assim como ninguém jamais regozijou-se com uma forca. O cristão que está à procura de coisas melhores e que tem, para sua consternação, se visto em um estado de completo desespero, não deve se sentir desencorajado. O desespero com o eu, quando acompanhado pela fé, é um bom amigo, pois ele destrói um dos mais poderosos inimigos do coração e prepara a alma para a ministração do Consolador. Um sentido de vazio absoluto, de desapontamento e escuridão, pode, se estivermos alertas e conscientes do que está acontecendo, ser a sombra no vale de sombras que conduz aos campos frutíferos que estão adiante. Se interpretarmos mal e resistirmos a essa visitação de Deus, podemos perder totalmente os benefícios que um gentil Pai Celestial tem em mente para nós. Se cooperarmos com Deus, Ele removerá o consolo natural que nos tem servido como mãe e ama e nos colocará onde não podemos receber nenhuma ajuda exceto do próprio Consolador. Ele removerá toda a nossa altivez e mostrará como realmente somos pequenos. Quando Ele tiver concluído sua obra em nós, saberemos o que o Senhor quis dizer quando declarou: "Bem-aventurados os humildes de espírito", Mateus 5:3. Esteja certa, entretanto, que durante essas dolorosas disciplinas não seremos abandonados pelo nosso Senhor. Ele jamais nos deixará ou desistirá de nós, nem se indignará conosco ou nos repreenderá. Deus não quebrará sua aliança nem modificará aquilo que saiu de sua boca. Ele nos manterá como a menina de seus olhos e cuidará de nós como uma mãe zela por seus filhos. Seu amor não falhará, mesmo quando Ele nos conduz por essa experiência de autocrucificação tão real, tão terrível, que podemos expressá-la apenas clamando: Deus meu,
Por que me desamparaste? Salmo 22, verso 1, Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Agora, vamos manter a nossa teologia clara sobre tudo isso. Não há nesse doloroso processo nem o mais remoto pensamento de mérito humano. A noite negra da alma não conhece nem um único e tênue raio da traiçoeira luz da autojustificação. Não é pelo sofrimento que ganhamos a unção pela qual ansiamos, nem essa devastação de alma nos torna mais queridos por Deus ou nos concede um favor adicional aos seus olhos. O valor dessa experiência de despojamento reside em seu poder de nos desligar dos interesses efêmeros da vida e nos fazer regressar à eternidade. Ela serve para esvaziar os nossos vasos terrenos e nos preparar para o derramar do Espírito Santo. O preenchimento do Espírito, então, requer que entreguemos todo o nosso ser, que passemos por uma morte interior, que livremos o nosso coração daquele lixo adâmico acumulado durante séculos, abrindo todos os aposentos para o hóspede celestial. O Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. Jamais devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, vê e sente, assim como qualquer um de nós. Ele fala e nos ouve falar. Podemos agradá-lo, entristecê-lo ou silenciá-lo, assim como com qualquer pessoa. Ele responderá ao nosso tímido esforço de conhecê-lo e nos encontrará além da metade do caminho. A caminhada cheia do Espírito demanda, por exemplo, que vivamos na palavra de Deus como o peixe vive no mar. Com isso, não quero dizer para simplesmente estudarmos a Bíblia, nem que devemos fazer um curso sobre a doutrina bíblica. Quero dizer que devemos meditar de dia e de noite, Salmo 1, verso 2, na Sagrada Palavra, que devemos amá-la, nos alimentarmos dela e a digerirmos durante todas as horas do dia e da noite. Mesmo quando os afazeres da vida consomem a nossa atenção, podemos, por um releixo mental abençoado, manter a palavra da verdade operando em nossa mente. Então, se quisermos agradar ao Espírito que habita em nós, devemos nutrir a amizade com Cristo. A obra atual do Espírito é para honrá-lo, e tudo o que ele faz tem isso como propósito supremo. E devemos fazer de nossos pensamentos um santuário limpo para sua santa habitação. Ele habita em nossos pensamentos, e pensamentos impuros para ele são como vestes imundas para um rei. Acima de tudo, devemos ter uma fé jubilosa que se mantenha firme. Não importa quão radicais sejam as flutuações de nossos estados emocionais. A vida habitada pelo Espírito não é uma edição especial de cristianismo a ser desfrutada por uns poucos e raros privilegiados, afortunados por serem feitos de um material mais refinado e sensível que os demais. Pelo contrário, é a condição normal de todos, homens e mulheres redimidos em todo o mundo. É o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27. Frederick William Faber, em um dos mais doces e reverentes hinos, dirigiu estas boas palavras ao Espírito Santo. Oceano, vasto e fluente oceano, tu de amor não criado, tremo quando dentro da minha alma sinto tuas águas movendo. Tu és um mar sem limites, tremendo, imenso tu és, um mar que pode contrair-se dentro do meu coração estreito. Amém. Que Deus abençoe a todos.